Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, as nossas lives costumam ser à quinta, mas hoje é um dia diferente e vamos ter uma conversa na mesma muito boa, mas fazemos à quarta-feira e um bocadinho mais cedo, para ser bom para todos nós. Então, estamos com o projeto de Cozinha Vegetariana, o Amar por Dois, para mais uma live sobre vegetarianismo, sobre as histórias de vida de alguns convidados e o seu percurso no vegetarianismo. Eu hoje vou estar à conversa com Henri Ferradura, que é mestre de capoeira, e ele vai-nos falar como é que a vida dele mudou, ou não, quando ele fez a transição para o vegetarianismo. Se não me conhecem, o meu nome é Gabriela Sotomayor, eu sou ilustradora de literatura para a infância, sou também investigadora na mesma área da ilustração e sou a responsável deste projeto bonito que é o Amar por Dois, um projeto de cozinha vegetariana. Nestas lives nós falamos então dos percursos de cada convidado, dos caminhos do vegetarianismo e são partilhas de histórias de vida de pessoas comuns, como tu e eu, que se apaixonaram pelo lado verde da vida e que estão mais preocupadas, né, ou cada vez mais preocupadas com o bem-estar animal, com a sua saúde, com o bem-estar do planeta também e com todas as implicações que isso tem. E optam por fazer refeições muitas vezes 100% vegetais. Eu quero pedir-te que coloques um gosto na página de Facebook do Projeto Amar por Dois, que subscrevas o canal de YouTube para assim não perderes os vídeos, né, e os conteúdos que vão sendo lá adicionados. E espero que estas partilhas te inspirem a continuar ou a começar esta caminhada de forma mais leve, mais livre e, acima de tudo, com muito, muito sabor. Não te esqueças de nos dizer de onde é que estás a falar, para eu saber e poder dizer, está lá, ficar a saber que estás desse lado a ouvir-nos e colocas as tuas dúvidas, podes fazer perguntas ao convidado e a conversa fica sempre mais simpática. Nós estamos aqui à tua espera para conversar. Vamos então chamar o Henri para o nosso ecrã. Vamos lá ver. Olá! Oi, Gabriela! Oi, muito bem-vindo. Obrigado. Olha, eu costumo pedir a todos os convidados para se apresentarem assim de forma breve, para dizerem o que é que fazem, de onde são, quantos anos têm, essas coisas assim simples. Podes começar. Eu sou o Henri Ferradura, o pessoal me conhece como mestre Ferradura da capoeira. Moro no Rio de Janeiro. Eu tenho 45 anos, comecei capoeira com 15 anos de idade e eu venho trabalhando com isso desde então, desde muito novo. E na minha família não havia uma cultura vegetariana, não havia uma identificação, um modelo de vegetarianismo, mas a gente sempre teve uma alimentação saudável, eclética, bem variada. Então, para mim, quando eu comecei a conhecer um pouco o vegetarianismo, foi um processo mais ou menos natural. Diz-me uma coisa, como é que isso aconteceu? Foi porque tinhas gente à tua beira que comia assim? Foi porque leste algum livro? Qual foi a inspiração? Quando eu tinha 16 anos de idade, 17 anos de idade, eu comi um kebab que me fez muito mal. Eu passei muito mal. Eu estava indo fazer um show de capoeira e, na véspera, comi um kebab que me deu um desarranjo intestinal. E no caminho para o show, eu estava com muita febre, estava com o estômago solto, passando muito mal. Consegui fazer o show a duras penas, mas, no fim das contas, foi uma experiência bem traumática com um kebab, que foi uma coisa que me marcou muito. E aí, logo na sequência, alguns amigos meus estavam, na época, empolgados com o vegetarianismo. Tinham começado com o vegetarianismo, e principalmente com a ausência da carne vermelha, principalmente com isso. Havia quem fosse totalmente vegano até, e eu chego até amigo que nunca comeu carne na vida, não por influência familiar, mas porque recusava desde pequenininho a carne, e aquilo virou parte do cotidiano pro resto da vida. Então, fui influenciado nesse sentido. Depois foi com 17, 18 anos de idade, mas ainda continuava me alimentando com frango, com peixe, no mar. E com o passar dos anos, meio que eu fui fazendo uma transição lenta, fui parando de comer frango, um pouco enjoado mesmo de comer frango, aí parei de comer ovos, queijo, laticínios, e até chegar na fase que praticamente eu só comia peixe, frutos do mar.
E isso foi até, eu acho que em torno de 7 anos atrás, mais ou menos, que foi quando eu parei de comer peixe, mas aí já não foi nem por uma vontade, foi porque eu estava na época treinando muito, estava com excesso de treino. Sim. E uma alimentação voltada para o paleolítico, para a alimentação paleo. Então, praticamente, eu comia peixe todo dia, frutos do mar, e pouco carboidrato, não muito carboidrato, e nada processado, muita salada. E o excesso de proteína com excesso de treino acabou elevando meus níveis de ácido úrico. E aí eu tive que parar de comer proteína animal por uma questão de saúde mesmo, e assim, rapidamente assim, se voltaram ao normal. E, em teoria, nada mais se passou, mas eu fiquei com isso na cabeça, então, para evitar possíveis problemas, eu cortei totalmente o peixe na minha vida. Hoje em dia, praticamente, eu só como ovo, ovo lacto, mas eu não como muito laticínio. Mas o ovo como bastante. Laticínio é pouco. Mas diz-me uma coisa, quando tu estavas a fazer a transição de adolescente para a vida adulta, a tua inspiração era em que parte? Era relacionada com a ética animal, ou isso não era um pensamento sequer, ou era só mesmo porque os que estavam perto de ti comiam assim? Era só porque estavam perto pensavam comiam assim. Eu nunca tive muito, filosoficamente, eu nunca tive muito alinhamento com a ideia de ética animal. Eu desconfio um pouco das pessoas que estão muito arraigadas com a crença de que não estão fazendo mal para o planeta, ou não estão fazendo mal para os animais, ou não estão fazendo mal em geral. Não estão fazendo o mal por serem veganos ou por serem vegetarianos. E isso porque a gente vive numa sociedade que, independentemente do que a gente se alimente, a gente está produzindo sofrimento para pessoas, animais, meio ambiente, o que seja. Há muitas formas de fazer mal, não é? Às vezes me parece que a alimentação acaba vindo num pacote de bom mocismo, do qual eu não subscrevo muito. A ideia de sou vegano, faço yoga, não acredito Estou bem com o mundo, estou equilibrado, não é? E tudo se alinha. Não assisto PNLA, não... a ideia vai indo as coisas. Não canto músicas que sejam violentas. Sei. Só que muitas vezes no fundo disso, por baixo disso, tem um julgamento muito grande de quem faz uma acusação, um julgamento, uma condenação das pessoas que não assinam embaixo da mesma ideologia que a minha. Então, eu resisto um pouco ao que está ideologicamente atrelado, muitas vezes, ao vegetarianismo e ao veganismo. Por conta sim, há muito radicalismo, não é? E as pessoas, algumas que são vegetarianas ou que são mesmo veganas, consideram-se um bocadinho acima daqueles que não são. E isso acaba por estragar completamente a vontade dos que não são de mudarem, não é? Ficam a sentir-se pior pelo caminho que estão a tomar. Agora diz-me uma coisa, como é que, em termos de família, os teus pais ou com quem tu vivias na altura, como é que foram reagindo às transições? Tudo normal? Também fizeram? Ou como é que funcionou em termos familiares? Na minha casa, a comida era muito variada. Por um tempinho curto, a minha irmã aderiu à dieta vegetariana, por pouco tempo. A minha mãe nunca teve problema com vegetais, mas é uma pessoa que sempre gostou de comer carne. E a mãe? Então, mãe tem essas coisas de, você... Até hoje, quando eu vou na casa dela, ela fala assim, eu não sei o que te oferecer, você não come nada. Exato! Temos um mundo à disposição, mas não comemos nada. Espetacular. Você não come nada, então eu não sei o que te oferecer. Na casa dela sempre tem vegetais, sempre tem fruta, sempre tem grão, sempre tem raízes. Pois. Então, o não come nada quer dizer que eu não vou comer o frango que ela fez. É o princípio. Aqui em Portugal, pelo menos nós, quando comemos de forma tradicional, dizemos, o que é que vais comer hoje? Eu vou comer carne
a carne X com não sei o quê. Mas às vezes nem dizemos o acompanhamento, só dizemos vou comer vaca, vou comer vitela, que é assim que nós dizemos, ou vou comer porco, ou assim, e depois parece que não há mais nada. E então, quando se tem que fazer a alteração, coitadinhos, nós não comemos, não é? Porque os acompanhamentos não costumam ser contabilizados. Tem sempre a sua graça. Agora, imagina aqui no Brasil, a gente é um país que tem muitos legumes, muitas verduras, um clima propício, é basicamente o país E agroexportador, fruta, fruta demais. claro. Só que assim, no interior do Brasil, principalmente, quando você sai das grandes cidades, esse é um fenômeno recente também, até nas grandes cidades. Quando eu fui virando vegetariano, não havia muitas opções, mas hoje em dia, Há Rio de muito. Janeiro, São Paulo, BH, as cidades grandes têm muitas opções. Mas você indo para o interior do Brasil, ainda vai encontrar muita dificuldade, inclusive em lugares que tem a sua economia baseada na agricultura. Uhum. As pessoas não comem vegetais. Comida é o que chama aqui no interior, chama-se de mistura. Qual é a mistura? Mistura quer dizer a carne. Ah, Qual que é a mistura que você vai comer? que estranho. Se é o frango, Sim. o porco, a vaca, o que seja. Mas é engraçado que vocês têm, ou pelo menos nós aqui achamos, que vocês têm como prato típico ou como uma coisa muito comum comer arroz com feijão. Quer dizer, arroz com feijão pode ser comida de pobre, isso é completamente. Quer dizer, tem tudo o que nós precisamos para comer. Depois, pronto, quem não tem tradição de legumes é pena, que fica desequilibrado em termos de nutrientes. Mas é fácil comer arroz com feijão, não é? O arroz e feijão é acompanhamento, né? Se você Eu der sei, só arroz e feijão para alguém, a eu pessoa sei. fala, cadê a mistura? Opa, está bem. Mas eles estão a comer de forma tradicional, claro. Aqui é a mesma coisa. Aqui também, de vez em quando, há muita gente que, quando a gente apresenta uma comidinha bonita das nossas, depois eles dizem isto vai com o quê, não é? É a mesma coisa. Mas é uma questão de hábito, eu acho. Se as pessoas quiserem mudar, obviamente, senão vai sempre faltar alguma coisa. Olha, diz-me uma coisa. Em relação ao teu trabalho da capoeira, tu, pronto, como não és ativista em relação à questão ambiental, nem ética dos animais, e assim, tu fazes alguma passagem de informação com quem trabalhas, com as crianças ou com os adultos em relação ao vegetarianismo, ou nem por isso? Eu tenho o único momento em que eu tenho algum tipo de influência sobre as pessoas é num evento que eu faço anual, Uhum. no qual as pessoas somente comem comida vegetariana por 4 dias. Ahá. E a maioria se assusta quando é informada disso. A comida vai ser vegetariana. Não é? Coitado. Muita gente pergunta, mas eu posso levar uma carne numa lata, um embutido, alguma coisa? Eu falo, não, você não vai querer comer, porque a comida é muito gostosa. Sim. Então, o que eu faço durante esses 4 dias, ter muita comida disponível. As pessoas acordam de manhã, tem cuscuz, tem aipim, tem frutas, tem suco, tem muitas opções para a pessoa se alimentar bem. Tem ovo também, o ovo está lá presente. Uhum. E aí, logo depois do café da manhã, fica uma mesa disponível com frutas. Rapidamente já vem o almoço. Então, o almoço também é sempre muito gostoso, muita comida úmida, berinjela, abobrinha, brócolis, comida quentinha. As pessoas comem. Aí, na hora do pouco depois, quando elas já pensam que talvez não ficar com fome mais tarde, já tem um lanche. Aí tem uma boa, tem bolo, café. Tudo colorido. Depois uma sopa, um sopão, e ainda tem toda a comida do almoço que sobrou, porque é muita comida que eu faço. Então, assim, as pessoas, quando elas, geralmente o feedback que eu tenho eu não esperava que eu fosse me acostumar a ficar 4 dias sem carne. E aí a pessoa que não está acostumada a ficar sem carne, geralmente ela se sente leve, sente que o intestino funcionou bem, conseguiu ir no banheiro mais uma vez por dia, a pessoa se sentiu com energia para fazer as coisas. Tem um efeito muito mais forte do que a pessoa que já é vegetariana. A gente que já está acostumado com isso não sente esse efeito, né? Claro. É um impacto. Tipo, para de larga o fumante, larga o cigarro, fica 5 dias sem fumar. Os primeiros dias vão ter um impacto enorme na vida da pessoa. Imenso, sim. É um sofrimento.
Falo por experiência. É verdade. Mas depois passa e é muito revigorante nós percebermos essa diferença e o impacto que houve nisso. Isso é qualquer coisa. Mas olha, diz-me uma coisa, tenho aqui um amigo que tem uma pergunta. O Luciano está-te a perguntar se você sente falta no que diz respeito à energia e desempenho dentro da capoeira ou outra atividade física com a sua dieta. Eu tenho, assim, é difícil para mim falar, porque a minha transição foi muito lenta e gradual. Claro. Se a gente for pensar em relação à carne, eu não como carne há 30 anos, carne vermelha. Certo. Tem muito tempo. Então, são dois terços da minha vida. Claro. E mesmo antes eu não comia tanto assim, carne vermelha, não era tão fã de carne vermelha assim. Depois, a passagem de ir tirando a proteína animal foi sendo bem gradual. Então, eu não tive um momento, que nem muitos vegetarianos têm, de corte. Claro. Cortar tudo e aí dizer assim, eu senti esse impacto aqui, melhorou minha energia, melhorou meu sono, melhorou meu cheiro, melhorou minha atividade sexual, melhorou meu desempenho, ou piorou. Às vezes as pessoas sentem que piorou e tal. Eu não tive essa... Às vezes a pessoa fala, piorou, mas depois melhorou muito. Tem muita experiência que as pessoas têm com transição alimentar que eu não tive. Inclusive, nas vezes que eu fiz dietas mais radicais. Por exemplo, esse tempo que eu passei fazendo a dieta paleo. Não consegui perceber. Desculpa, tens que repetir que eu não consegui perceber. O que eu falei? A dieta paleo. Ok, já percebi. Sim. Quando eu fiz essa experiência, eu só aumentei a quantidade de proteína que eu comia. Mas eu não cortei basicamente nada. Eu já não comia comida processada. Eu já não comia Coca-Cola. Eu já não comia doce. Eu já não comia farinha. Esses hábitos eu já não tinha. Então, eu continuei comendo os carboidratos que eu sempre me alimentei. Por exemplo, hoje eu comi aipim, fiz um purê de aipim, batata inglesa e inhame. Diz-me o que é aipim. Tenta dizer o que é aipim. Aipim é uma raiz, é mandioca, talvez, você conhece? É mandioca. A nossa é mandioca, sim. Está bem, percebi. É mandioca. É uma forma grande, assim. Ok, percebi. Então, eu fiz um purê, basicamente de uma mistura de carboidratos de raízes, né? E aí tinha uma salada, comi uma salada e um milho. Ok. Eu já tenho esse costume natural. E aí, o aumento da proteína com o aumento do treino, eu fiquei maior. Eu fiquei com mais músculo. Certo. Mas eu não tenho, não é óbvio para mim que o aumento de massa muscular tenha sido decorrente da alimentação. Porque eu conheço muita gente que tem aumento de ganho muscular, de massa muscular, com alimentação puramente vegetariana. Por causa do treino. O treino que efetivamente faz a gente ganhar mais massa, mais força. E é claro que a alimentação é fundamental, principalmente na hora que a pessoa está rompendo alguma barreira de peso, ela quer aumentar muito. Mas não é óbvio para mim que, no meu caso, tenha sido o aumento da proteína animal. Tá? Certo. Aí eu, por exemplo, quando eu fiz a experiência de comer só comida viva. Passei 2 vezes na minha vida, eu passei semanas, um mês, a primeira vez foi 2 semanas, a terceira vez foi um mês. Comendo só crudívoro. Alimentação crudívola. O que eu senti de diferença? A diferença era que logo depois de comer eu podia treinar. Imediatamente após comer eu podia treinar. Porque não ganha enfartamento, nem regurgita. Exatamente. Está super leve. Claro. Mas em termos de sono, em termos de cheiro, de odor, em termos de quantidade de vezes que eu vou ao banheiro, não mudou nada. Certo. Para mim não foi uma grande diferença. E aumentou minha irritabilidade. Eu fiquei mais irritado por saudade mesmo de comida quente, de comida cozida. Eu acho que
Às vezes as pessoas, quando entram numa onda de dieta vegetariana, ou crudívora, ou qual seja, como elas cortam muita coisa Uhum. que tira energia, elas cortam doce, cortam Coca-Cola, cortam Tudo? farinha, cortam muita coisa que comia antes. O pessoal come, sei lá, pão com presunto embutido e uma Coca-Cola. Aí a pessoa corta alimentos que desenergizam, o nível de energia dela naturalmente sobe muito. Ela provavelmente ganharia esse nível de energia se ficasse de jejum também. Não comesse nada e aumentar Sim. o nível de energia. No meu caso, isso não se passou. Então, eu não tenho aquele ganho de percepção que a pessoa que faz um corte tem. Claro. Olha, Faz um corte radical. sim, eu quando iniciei o meu caminho não tinha toda a informação que tenho agora em relação ao equilíbrio da refeição. Não sabia o que é que tinha que lá ter tudo. E então houve uma altura em que eu só comia, foi pouco, foi durante pouco tempo, mas eu só comia vegetais ou hortaliças cozinhadas e tal, e comia muito pouco cereal, porque estava na altura a comer poucos cereais, poucos hidratos de carbono, digamos assim. E andava cansada, andava sempre muito cansada. Quer dizer, eu não tinha cereais na comida porque só estava a comer legumes. Os legumes são muito bons, mas não se pode comer só aquilo. Então, nessa altura, introduzi mais leguminosas na alimentação, nas refeições grandes, nas refeições principais, e passou-me o cansaço todo, porque eu precisava de energia na mesma. E fui buscar lá aos feijões, mas como tenho amido resistente, aquilo não sobe picos de glicemia nem nada, é muito mais equilibrado, mas lembro-me nessa altura que a minha falta de informação fez com que eu andasse com a sensação de que não estava a fazer uma boa opção ao mudar para aquela alimentação, mas a seguir tudo se alterou quando passei a comer direito, né? Porque estava mais informada a seguir. Mas não são muitas as pessoas as que fazem a alimentação ou a transição gradual, não sentem muita coisa, Sim. né? Também eu acho que tem a questão da alimentação natural, que é onde eu bato mais na tecla com os meus alunos, por exemplo, quando me Uhum. perguntam. Aliás, eu só converso sobre isso quando as pessoas me perguntam. Eu não tenho hábito de falar sobre É alimentação pesquisar, vegetariana com pessoas. Porque sim. entra num lugar um pouco ou de catequese, Era isso, eu disse ou, catequizar. tá? Ou Exato. então de uma curiosidade que, para mim, já não é interessante, que é Uhum. essa coisa. Mas o que você come? Mas por que você parou? O que Claro. você comia antes? E o Uhum. que você sente? E o que não sei o quê? E quando isso não é uma pergunta porque a pessoa está com vontade de ingressar nesse mundo, Sim. acaba que é um papo um pouco, sei lá, chato mesmo. É aborrecido, sim. Se não tem interesse, a pergunta nem vale a pena estar a ser feita, sim. Exatamente. E aí o que eu falo para meus alunos é assim, não importa muito o que você come, importa mais o que você deixa de comer. Uhum. Se você deixar de comer o que não é comida, a sua vida vai melhorar. Deixa de comer o que não é comida. E se você quiser comer carne com batata, leite e salada, você vai ver um resultado. Se você quer comer só fruta, você vai ver resultado. Se você quiser só o jejum, você vai ver resultado. Mas se você continuar comendo o que não é comida, o resultado provavelmente não vai vir. Vai ser difícil você ter o resultado. Você vai ter Eu, efeitos do que das suas escolhas. sim, eu costumo dizer, das primeiras coisas que digo a uma pessoa que quer fazer uma transição para uma alimentação mais saudável é que é preciso ler os rótulos. E se estiver lá alguma coisa que não percebemos, não é para comer, porque aquilo deixou de ser comida a partir do momento que tem mais do que 3 ou 4 coisas e nós não as conhecemos. Portanto, não é comida. Não é? E tentar evitar comprar coisas que têm embalagem, porque se nós comprarmos, ok, se comprarmos batatas, ela não vem embalada, podemos comprá-la a granel. Se nós formos comprar arroz, no nosso caso, a maior parte das vezes vem embalado, mas é só arroz, não tem mais lá, não tem mais nada na embalagem. Até aí tudo bem. Mas depois de comprar enlatados, que depois para além do feijão, por exemplo, imagina que é feijão enlatado, para além do feijão tem o conservante, e depois tem o sal, e depois tem se calhar um bocadinho de açúcar, porque o feijão era mais difícil na casca. Tudo isso acaba por fazer com que um feijão, que é uma coisa boa, não seja assim tão boa como opção. Portanto, fora as embalagens, não é?
É isso. É a questão de você olhar para a comida como um produto primário e não um Sim. produto secundário manufaturado. Uhum, uhum, uhum. E é claro que quem é viciado em comer comida processada vai sentir diferença no começo. Muita diferença. Basta deixarem os refrigerantes, né? Se guardarem os refrigerantes, a vida muda toda. Que é qualquer coisa. Exatamente. Olha, deixa-me perguntar. Há bocado nós estivemos a falar daquele teu evento em que tu fazias a comida para toda a gente e a Maria perguntou quem é que cozinhava essa comida toda. Eras mesmo tu? Não, não. Eu contrato pessoas para fazer a comida. Eu só faço cardápio. Tu tinhas um evento para quantas pessoas, mais ou menos? Que é para nós termos noção. 150. Em torno de Ah, pronto. 150 É pessoas. muita gente. Mas então o cardápio eras tu que escolhias? Uhum. Que bem! É fácil, né? Você, Eu você sei. fazer tendo Eu sei. abundância de comida e de ingredientes, é fácil você Eu fazer sei. um Pois bom é. cardápio. É mesmo. E depois as pessoas, quem não está habituado a tanta cor, porque dá-me a ideia que quem come de forma tradicional tem menos cor no prato. E nós temos mais cor porque comemos mais alimentos de mais zonas, não é? Comer as raízes e assim, muita gente já não come essas coisas, achar que, pronto, que raiz não é para nós, é para animal. Às vezes, alguns acham que as raízes são para os animais, não são para nós. Pronto. Mas nós temos muita sorte em podermos comer muitas cores e muitas coisas variadas. E os nossos pratos são normalmente mais bonitos. Deixa-me aqui outra coisa. O Luciano pergunta bem, e bem, se a Aline, a tua mulher, também se alimenta da mesma forma. A Aline, minha companheira, Uhum, ela começou a modificar a dieta dela quando a gente começou a namorar. uhum, E, sim, hoje em dia, basicamente, se alimenta da mesma forma, não igual, porque, por exemplo, domingo agora eu tive um casal aqui em casa, de amigos. uhum. E eles perguntaram, antes de vir, eles perguntaram, a gente pode levar um frango? Espetacular. E tu Aí disseste o eu quê? falei assim, um frango vivo? Vocês querem levar um frango vivo? É um pet? Exato. Ah, Não, é que vocês só comem vegetariano, as pessoas podiam levar um frango. Eu falei, não se preocupe, eu vou fazer uma proteína para vocês. Eu pá. vou fazer uma queca. Aí eu fui, no mercado, comprei uma chuva e fiz uma moqueca para eles três, para a Aline e para o casal. E fiz um grão de bico com outro molho para mim. Eu Hum. comi um grão de bico e eles comeram uma moqueca, mas eu que fiz tudo, eu não tenho problema de fazer a comida. Ah, Eu não tenho essa coisa de, não, essa comida não vai tocar minha panela. Se tocar minha panela, eu não como mais, ou não vou sei. beijar uma pessoa que come carne. Sim. Já Essas viagens, não. não és radical, pronto, não és um gajo radical. A tua mudança foi pela saúde, portanto, não tens isso. Sabes que há uns tempos tivemos aí uma convidada, tivemos aqui uma convidada que também contou uma coisa assim. Ela ia ter uns amigos lá em casa e os amigos não perguntaram, mas levaram queijo. E então, quando estavam a tirar as coisas da mala, mostraram-lhe o queijo e disse: guarda aí no teu frigorífico. E ela, a contar-nos aqui, era assim: eu não queria ter um queijo no meu frigorífico. E ela deu-me o queijo. Que ela era vegana. É vegana. E então ela depois teve um momento, né, de pausa e pensou: bem, eu prefiro os amigos do que evitar ter o queijo no frigorífico. E então guardou o queijo no frigorífico, obviamente. Mas há sempre estas histórias engraçadas quando os amigos pensam que quando vêm à nossa casa não vão comer bem. É engraçado. A pessoa ela tem uma resistência para comer alguma outra coisa muito diferente do que ela está acostumada. Uhum. Mas eu também acho que quando você está com amigos e eles preferem comer o que estão acostumados, não é meu papel fazer ninguém aprender a gostar de comida vegetariana. Se quiser vir para cá experimentar minha comida vegetariana, muito bem. O último canal que teve aqui, eu fiz uma moqueca de jaca. Não sei se vocês conhecem jaca aí. Eu conheço já, há quem não conheça. Mas podes explicar tu o que é? Porque aqui em Portugal já há pessoas que consomem, mas nem todos conhecem. É uma fruta desse tamanho, enorme, grande, super doce, pegajosa, com um cheiro estranho. Só que ela verde funciona como uma carne, ela tem uma textura de frango desfiado.
Exato, aquela lasca. É. Sim. Aí eu fiz uma moqueca de jaca. Não, na verdade, uma jacalhoada. Uma jacalhoada. Aí botei batatinha, azeite, azeitona preta, cebola cortadinha, super temperado. Ficou igual uma bacalhoada. Claro. Porque o próprio bacalhau, a bacalhoada, pelo menos o que a gente come no Brasil, ela é seca. Okay. Não sei se é a mesma que vocês comem aí. Mas a carne do bacalhau é ressecada. Ela vem seca e salgada. Aí você tem que molhar ela, desidratar. Sim. Para depois fazer. É igual. Então, nesse processo, o peixe já perdeu boa parte do sabor dele. Ele já foi ressecado. Depois ele é hidratado, para depois ser cozido. Uhum. A textura, ela muda e o sabor também muda. Então, na hora que eu faço a jacalhoada, se a pessoa não for acostumada a comer bacalhau, é capaz dela achar que é bacalhau. Claro. Porque a textura é como pôr, sei lá, cogumelos pleurotos a fazer de conta que a carne está desfiada. A textura, a elasticidade dele também de vez em quando parece ali qualquer coisa como a carne. Se estiver muito temperado, não é? Eu não sei se vocês aí costumavam comer, ou se é tradição, comer cabrito ou assim, esses animais inteiros, que se preparam inteiros. Aqui na minha região, não. Em alguns lugares é comum, geralmente não é cabrito, né? Cabra. Ok. Bode, carne de bode. Exato. Porquê que eu perguntei? Porque eu conheço muita gente que come de forma tradicional e que come os animais todos e que não se importa com nada em relação aos animais, mas quando alguém fala em cabrito, dizem assim, o cabrito tem um cheiro, lembro-me bem quando eu era menino e a minha mãe preparava aquilo, tinham que pôr montes de temperos, estava ali 2 e 3 dias naquela marinada, porque senão não se conseguia comer. E eu só conseguia pensar, olha, o sofrimento para se esconder o sabor verdadeiro daquela carne, não é? Para depois de comer a coisa temperada. Nós aqui fazemos marinadas com, com coisas nossas, né? Vegetais, fica a saber quase ao mesmo, e pronto, e não temos que estar a esconder nada, né? É mais ou menos isso. O cheiro do cabrito é diferente da Acho que é vaca? eu nunca comi. Eu confesso que quando era pequena tinha dificuldade com esses animais, mas dizem, toda a gente que come, dizem que é muito característico e é muito diferente o cheiro, mesmo cortado e tudo, não é um animal que tenha assim, não é como os outros. Por exemplo, o frango tem muito menos cheiro do que a vaca, certo? Sim. Pronto. O cabrito acho que é assim mesmo, muito mais, pelos vistos. Então eles disfarçam com marinadas de vinho, de alho e de mais não sei o quê, para se poder comer. Entendi. Puxa. É espetacular. É tudo para esconder. Olha, a Maria está a perguntar quais são as especiarias que tu na altura usaste para temperar a jaca. Eu boto minha comida muito simples. Geralmente eu uso sal para realçar o sabor. Tempero com alho, no caso da jacalhoada. Tempero com alho. Aí o que dá mais sabor é a mistura da batata com a cebola, com a azeitona preta, com o azeite, bastante azeite. Só que a carne de jaca em si, ela pega o sabor do alho. Ela fica muito saborosa, a textura é boa. É muito gostoso. É muito gostoso. Depois você bota no forno, com a parte de cima aquecida, ela fica meio crocante em cima também. Que bom. Sabes, eu acho engraçado a Maria perguntar, porque a Maria mora na Holanda e há dias ela fez a transição dela muito recentemente e então ainda há muitos alimentos que ela acha que são uma grande novidade. E ela contou que foi comer a um restaurante na Holanda e serviram-lhe jaca, tinha escrito lá no menu, no cardápio, que tinha jaca. E aquilo veio, e ela acho que perguntou segunda vez se era mesmo vegetariano, porque parecia carne, a textura era de carne. E eles estavam a comer, e então era jaca, e estava mesmo saboroso. E ela ligou-me a dizer, mas conheces? E assim, nós comemos isto assim aqui, e aquilo estava mesmo a parecer carne, e depois o marido dela também desconfiou que aquilo podia ser carne e estavam a ser enganados, pronto. E não, era a jaca que estava muito bem temperada. Provavelmente. A jaca é interessante. A jaca ela tem uma característica interessante que você só não aproveita a casca de fora. Você aproveita os caroços. Sim. Quando você cozinha os caroços dela, os caroços ficam... eu não sei se vocês chamam de pinhão.
Aí Sim. na. Temos Chama de pinhões pinhão. e os pinheiros. Um grandinho, assim, que Hum, é como se fosse uma amêndoa. sim. Fica cozido, ou você pode também assar. Não, não estou a ver o que é, porque nós, isso que tu estás a falar, parece que estamos a falar de frutos secos, das oleaginosas. Não? Não, não, tipo, é o pinhão mesmo, que às vezes assa numa lata, ou assa no forno. Bom, Uhum, é um negócio assim, uhum. marrom, desse tamanho. E a semente da jaca, quando ela é cozida, ela fica com um gosto muito similar ao do pinhão, muito Engraçado. parecido. Então dá um tira-gosto. E o miolo dela, que muitas vezes não é aproveitado, você não desfia o miolo. Geralmente o miolo joga fora. Mas se você tirar só o miolo da jaca todinho e botar no forno com molho barbecue, por exemplo, Uhum. ele fica igual uma carne assada. É Espetacular. tipo uma carne assada. Aí tem umas manhas, né? Você tem que furar ele todo para o molho entrar, porque ele é mais seco. Então você tem que furar ele todinho assim, botar um molho, o molho vai entrando antes de assar. Mas ele fica igual uma carne, certo? Com as batatinhas do lado, E corta engana qualquer fininho, um. engana qualquer um. Eu, por acaso, tenho pena, nós cá só temos jaca enlatada. E temos versões verde e versões doce, né? E, portanto, umas vezes Uhum. usamos para fazer mais sobremesas e outras vezes usamos para fazer a carne, digamos assim. Mas não temos a fruta. Nós só vemos os vídeos de como preparar jaca, mas não temos o alimento. Eu tenho um aqui na minha porta, tem uma jaqueira. Ah, temos que ir aí bater à porta. Olha a Luciana. Tem uma jaqueira, é até Jaca perigoso. mole ou jaca dura? É jaca dura. A jaca dura, pronto, estás a ver. É até perigoso, que a jaca pode cair na cabeça da gente. Que terrível. De vez em quando tem jaca caída aqui dentro do portão. Olha, diz-me uma coisa, não, é muito interessante, porque vocês têm mesmo muita oferta. Nós aqui não, nem temos tanta, né? Quer dizer, nós temos frutas tropicais e ficamos muito contentes por as ter, só que depois não gostamos do preço delas. É super complicado, a gente chega lá e diz, é tão caro comprar manga ou mamão ou assim, é super caro aqui. Como é que se chama aquilo que o meu filho gosta tanto? Ou abacate, é caro? Aqui é caro comprar estas coisas. E normalmente quem Tem. compra é gente de elite e, portanto, Vem dizem da que é África, né? caro. Diz? Vem da África. Pois, e fica complicado. Mas pronto, vocês têm imensa oferta e, e é mais simples. Mas diz-me uma coisa, vocês no país, eu sei que o vosso país é gigante, mas tu achas que agora há maior número de pessoas adeptas deste tipo de alimentação? Alterou muito, não alterou nos últimos 20 anos aí também? Alterou demais. Alterou demais. Mas, basicamente, você tem a onda do vegetarianismo e do veganismo entre a elite. Você Hum, tem um público mais elitizado que se tornou adepto ao vegetarianismo e ao veganismo, até porque há uma cultura aqui de que o símbolo de ascensão social é você comer muita carne. Então as pessoas era aqui. vão se encontrar no final de semana, vou fazer um churrasco, E é vou botar grande, não sei quantos de carne, vou botar um boi inteiro para assar. é isso. Existe essa cultura. Então, o vegetarianismo, por um lado, as pessoas acham que é uma alimentação que não alimenta, ou como fala, que não dá sustância. Exato, aqui também é Ela parecido, é não melhor dá sustento. sustância. Sim. Por outro lado, é uma alimentação considerada um pouco de gente besta, de gente fresca, de gente metida a besta. Claro, que tem a mania que é superior, não é? É. E aí isso impede um pouco também até as pessoas de conhecerem as possibilidades. Porque, por exemplo, as pessoas às vezes estão passando fome, estão com necessidade alimentar, Hum, mas elas nunca vão pegar uma jaca para cozinhar em casa. Elas nem sabem que existe a possibilidade que uma jaca claro, verde claro. pode virar carne. Elas não têm essa percepção de que isso é possível. Uhum. Mas mesmo que elas saibam que é possível, existe uma chance muito grande de não querer fazer, porque não é carne de verdade, Claro. É, entendeu?
nós também tínhamos cá, antigamente, eu lembro-me quando eu era menina também, eu tenho a tua idade tal e qual, tenho 44 e faço 45 este ano, mas eu também me lembro, e até a geração dos meus pais, de falar que eles muitas vezes comiam sopas com grãos e com feijões e couves verdes e só comiam a carne ou o peixe em determinados dias da semana, consoante o dinheiro, não é? Porque era como tu dizias, era só alguns que conseguiam ter carne sempre. E mesmo assim, e era tudo muito mais rígido, não é? Quer dizer, a geração do meu pai, os irmãos dele e a mãe dele, para trás ainda, viveram até aos 100 anos. Pode ser a genética da família, mas mesmo assim há muitos casos de gente nas gerações anteriores, nas 2 gerações anteriores, que são muito mais, têm vidas mais longas. E as refeições deles não era toda feita de carne, era quase nunca, não é? Pronto. Mas é interessante como, à medida que as pessoas foram conseguindo ter poder económico, foram, lá está, comprando mais carne e a alimentação começou a ser mais pacote e menos natural. Menos da terra, né? E isso tudo acabou por prejudicar. E agora aqui, eu acho que não temos essa ideia de que é de elite, mas mesmo assim ainda há muita gente que pensa que a nossa alimentação é cara porque muitos vão para os processados, para o que está embalado, para o que já está feito, mesmo que seja vegetariano, não é? Não quer dizer que um vegetariano seja saudável se optar pelas versões que vêm embaladas. Pronto. Claro. Mas se o foco for uma alimentação natural sem plástico, é muito mais acessível e até mais acessível do que quem come carne ou peixe, até porque o peixe há coisas que estão caríssimas mesmo. Aqui você tem, por exemplo, o que a gente chama aqui de cuscuz marroquino, que é o cuscuz que tem na Europa. Você fazer na Europa um prato de cuscuz com cogumelo, um cogumelo branco, é um prato muito barato. Sim. O cuscuz é muito barato, é uma comida de pessoas que não têm dinheiro, e o cogumelo é um vegetal muito barato também na Europa. Aqui no Brasil, o cogumelo é considerado uma comida de elite. Então, um potinho pequeno assim, de cogumelo, shiitake, shimeji, cogumelo Paris, portobello, qualquer cogumelo, ele vai estar saindo na faixa de R$15, que é em torno de, acho que, €3,50. Um potinho com 200 gramas de cogumelo. Olha, espera aí. Tu tens a ideia errada, então, porque olha, o cogumelo shimeji, em particular, que são aqueles, para quem não sabe, são uns que parecem umas árvores pequeninas, são assim, e depois tem uma bolinha pequenina. E esses aqui estão a €26 o quilo. Um carinho. O quilo. Então, você está falando de 100 gramas a R$2,60. Sim. Né? Mas olha que eu acho que os cogumelos frescos aqui são caros, se calhar estou errada, não é? Em comparação com vocês. Então, o cogumelo fresco na Europa, o shimeji, ele é um pouco mais caro em qualquer lugar. Mas se você for pegar aquele cogumelo branco, redondo, o branco é cogumelo branco mesmo, aqui não se chama mais nada. É o simples. Quanto custa um quilo daqui? Eu acho que custa €13, mas não tenho a certeza. Sei que eu já te digo, espera. Uma embalagem, não é tanto. O branco é capaz de ser €6,90. €6,90 o quilo. Sim, penso que sim. Então, 69 centavos de euro, 100 gramas. Pois. Mais ou menos R$3,50. Então, 200 gramas daria em torno de R$7, R$8. Aqui no Rio de Janeiro, você vai no mercado comprar isso vai estar mais ou menos R$14, vai estar quase o dobro. Sim. Sendo que o poder aquisitivo em Portugal é incomparavelmente mais alto do que no Brasil. Então, proporcionalmente falando, você imagina um prato de cogumelo é inviável para a maior parte da população. E uma caixinha de cuscuz, o cuscuz também é considerado uma comida de elite. Eles chamam de cuscuz marroquino. É considerado uma comida de elite. Então, você vai pagar ali na faixa dos €8, €9 num potinho de cuscuz. Que é uma comida que na Europa você vai comprar por €1,50, €2. É barato, é muito barato. É muito barato. Então, você vê que uma refeição vegetariana no Brasil é considerada uma refeição de elite, porque os produtos têm como se tivesse uma aura. Certo. Você servir, por exemplo, os seus convidados vierem na sua casa, e você servir um prato de cuscuz
com esse cogumelo branco temperado na coisa. Você assim, uau, que chique. Sim. A comida é chique. Aqui não, aqui pronto. Aqui, quando, eu acho que quando a gente serve cuscuz, eles pensam em salada e depois querem as pessoas que comem de forma tradicional e depois querem o resto da comida. Se eu oferecer o cuscuz, é só salada. É a forma como aqui é apresentada, porque põe muitas vezes com, sei lá, com legumes ou assim, e não tem muita quantidade de cuscuz, está à volta. Então é salada para nós, é muito interessante. Olha, aqui a Maria diz que na Holanda os cogumelos são mais baratos. Depois depende muito dos países também. Eu acho que ela estava a falar dos cogumelos quando ela comentou. Pronto, e eu por acaso achava que vocês, como tinham mais acesso, a coisa estava mais simples, mas acaba por não ser assim. Aqui... A que você tem aqui no Brasil, existe também a aura de vegetarianismo em casa, porque os restaurantes vegetarianos e a cultura vegetariana, a cultura vegana, é muito elitizada. Você ser vegetariano no Brasil é barato. Só comer arroz, feijão, farinha de mandioca, um legume, uma verdura, principalmente se for na feira comprar, principalmente se for no final da feira, o que a gente chama de xepa, é o finalzinho da feira. A pessoa, ou então ir num sacolão, que é um ônibusinho que fica em vários lugares, várias comunidades, várias favelas que tem um sacolão. É muito mais barato você consumir vegetais. Só que você não vai ter acesso a um restaurante vegetariano. Restaurante vegetariano no Brasil, geralmente é num lugar elitizado. Claro. Você não vai sair de um restaurante vegetariano gastando menos de 15 euros por pessoa. E 15 euros aqui é muito dinheiro. Pois é. Isso não, você vai no restaurante, aí você vai ver os nomes. Sei lá, vegan, gourmet, exato. Organic, não sei quanto. É engraçado como depois associam exatamente a comida vegetariana ao gourmet, aquele pratinho muito grande que só tem uma comidinha no meinho e um molhinho à volta assim a fazer só um enfeite, não é? E não é nada, a gente come uma grande taça de comida nas nossas casas, não é aquilo? Não mostras? É espetacular. Olha, diz-me uma coisa. Tu agora, nos teus... Eu estive há bocado a ver os teus projetos bonitos e tu tens um projeto em que estás com crianças desfavorecidas a fazer o ensino na mesma da capoeira. É uma ideia de que, sim, essas eram umas que tu fazes isso por onde? Por quais sítios? Conta-me, partilha os teus projetos comigo. Eu tenho vários projetos. Eu tenho o projeto que você está se referindo, deve ser com as crianças na ocupação no centro da cidade do Rio de Janeiro. São umas crianças que vivem junto com são só mulheres, junto com uma família estendida. São várias mulheres que se juntaram, invadiram, ocuparam um prédio. Espaços vazios, sim. Estava desabitado. E levar um mundo de criança lá para dentro. Tem uma escola que elas fizeram. E a capoeira é uma das atividades que a gente oferece para os meninos ali. É interessante também, porque um dos outros trabalhos é com a Casa NEM, que é uma casa LGBTIA+, de acolhimento para pessoas com vulnerabilidade. E a casa é vegana. A casa tem uma filosofia vegana. A administradora, a indianária é vegana, e a comida servida é vegana. E eu também faço o capoeira de rua. E no capoeira de rua, que é com pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro, eu tenho as ações com a capoeira, que são aulas, e logo depois da capoeira é servida uma comida vegana, por um projeto chamado Comida que Cura. Eu pensei que tu ias falar do capoeira com rango. Ou era roda com rango? Eu vou falar desse também. Então, mas esse não é vegano, não? Também é vegano esse? Também é vegano. Era isso. Eu queria te perguntar isso, porque eu quando vi os projetos pensei, e será que aquela comidinha é vegana? Porque era engraçado se fosse. É completamente por acaso. Não é que eu escolhi ser vegana. Se fosse uma opção minha, não seria. Que era para agradar a todos, sim.
Porque assim, a pessoa em situação de rua, ela já está muito privada Sim, dos seus prazeres. Se o prazer da pessoa é comer carne, e eu posso oferecer carne, eu vou fazer isso. Só sim. que a parceria que eu tenho, que é uma ONG chamada Gastromotiva, para Uhum, oferecer comida, a comida que eles oferecem é vegana. certo. Então, eu sirvo a comida que é oferecida e as pessoas adoram. A verdade é que as pessoas adoram, porque a comida é muito boa, ela é muito gostosa. Mas eu Sim, sou suspeito de falar, porque eu claro. gosto de comida vegana. Às Sim, vezes tem gente que olha para a comida assim e eu vejo que eles estão procurando a carne. Eles estão claro. mexendo, procurando a carne. Aí quando me encontram a carne, comem. Depois que Uhum, comem, acaba achando gostoso. sim. Mas estranham, não é? É, porque a pessoa é isso, alimentação quer dizer carne, quer dizer comer carne. Então, a gente às vezes faz a complementar com ovo. Os Ok. alunos levam ovos cozidos e aí a gente serve o ovo junto com as quentinhas da comida vegana. Claro, porque também, quer dizer, é como tu dizes, pessoas que já estão com fragilidade e estão nas ruas e tal, e depois ir-lhes dar comida que eles nem conhecem, não é? Estranha ao paladar, acaba por nem ser um conforto, e eles precisam de conforto. Então Eu estavas a. também, eu não acho que a gente tem que usar o veganismo de uma maneira religiosa, querendo converter as pessoas, Uhum, como se a opção pelo vegetarianismo ou veganismo fosse resolver o problema da vida da pessoa, certo. certo? Eu acho que a gente tem que assumir isso como uma postura individual. Olha, Uhum. eu não quero comer carne por X, Y, Z razões, cada um tem as suas. São opções, sim. Mas você usar isso como uma postura religiosa, até porque assim, é muito difícil você justificar o veganismo radical se não por uma ótica religiosa. A pessoa tem dogmas por cima da alimentação. E a gente pode, se a gente for pelo lado da ciência, você pode dizer, cara, a comida vegana tem esses benefícios aqui. E pode ter esse impacto mundial se todo mundo subscrever para esse tipo de alimentação. Mas a verdade é que a gente não sabe, porque isso não foi testado. A gente nunca teve veganismo em alta escala no mundo moderno. Onde você tem veganismo em alta escala é na Índia, na Pois é, China, pois é é. lugares onde tem muita miséria, muita pobreza. Só Sim. que, por exemplo, a China, a partir do momento que tirou milhões de pessoas da pobreza nos últimos 15 anos, o consumo de carne disparou. Disparou pelas mesmas Assim, razões. Pelas mesmas razões, porque algumas das gerações passaram a vir viver para os outros continentes, não é? Saíram de lá e foram para as Europas, para as Américas e tal, e depois passaram a trazer para os seus pais, para aqueles países, a comida processada. E então uhum. algumas dessas gerações acham que comer essa comida processada faz com que eles tenham mais status do que os pais que comiam vegano ou vegetariano. São as tristezas do mundo moderno mesmo. Né? Mas pronto. Eu confesso que o foco da minha mudança foi a saúde, precisamente os benefícios que isso em termos de saúde me traz e a, a possibilidade que isso me dá de contornar a minha carga genética de algumas doenças que eu possa ter ou que sei que tenho em termos de carga genética e assim prevenir o seu aparecimento. O meu foco é esse. Depois, pronto, veio a ética animal, porque me identifiquei quando fiquei mais informada, mas de qualquer das maneiras percebo quando tu dizes que a parte fanática, não é? Da coisa, de querer passar a palavra, de fazer com que os outros que estão perto de nós que não comem assim estejam errados, fazer aquela pressão, aquela chantagem, até às vezes é quase chantagem emocional, a gente fazê-los ver que estão a comer errado. Pronto, tudo isso acaba por ser quer dizer, é uma espécie de anti-veganismo que a gente não os convence, só os afasta mais deste, Sim. não é? Se você for levar muito ao pé da letra, nem vacina você vai tomar. Pois A não? vacina,
A vacina é testada no animal, a vacina é feita na proteína do ovo. Tudo, eu sei, Ou... Você não vai tomar vacina, sabe? eu Não sei. vai, não vai tocar berimbau. Não pode ser capoeirista, porque na capoeira você toca pandeiro de couro, você usa berimbau, tem couro no berimbau, Tem. tem tambores que são feitos com couro. Então, não vai entrar num ambiente que tem uma roda de capoeira. Aí, qual é a solução? A solução é botar plástico. O som não é o mesmo, porque eu toquei música e já tive instrumentos com pele de polar sintética e não é a mesma coisa, não. O som é mais lata, faz Mas pensa nisso. Você botar, mesmo que o som seja até melhor, você substituir couro por plástico, é uma vai. atitude ecologicamente correta? Não, 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 porque o país, lá está. Há muitas soluções, por exemplo, no calçado, há muitas soluções para calçado que são veganas agora, mas são muito plástico, né? E nós acabamos por estar a estragar o planeta por outra via. Pronto. Mas depois há calçado que esse sim é de elite, que usa, por exemplo, folhas de plantas e usa cortiça, né, para ser feito. Esses são mais interessantes em termos de pouco impacto no planeta. Mas não há dinheiro, não há verba para comprar calçado. Portanto, se calhar muitos dos que são veganos, em vez de comprarem calçado de pele, optam pelos que são sintéticos e é mais plástico. Tem muito propileno para lá. E pronto. Mas muitas vezes é pesar em termos éticos para a própria pessoa o que é que ela prefere. O plástico que vai estragar o planeta ou a pele que matou um animal, percebes? Se calhar tem que se fazer essas coisas. Eu também digo muito, refiro quando as pessoas falam nessa questão da vacina, e depois como é que fazes com os medicamentos? E eu digo, eu estou num mundo moderno, não é? Há muita doença e, portanto, medicação, podendo, tenho que a tomar. Não é podendo, precisando, tomo-a. Não vou não tomar. Eu dou vacinas aos meus filhos, não é? Tomo medicação quando é preciso, mas... Aí o mundo não tem solução, né, Gabi? Foi não, tem O mundo é muitos. um caos. É isso. Temos que ouvir música de vários lados. O mundo é uma bagunça generalizada sem solução. Pá, sem solução não, isso é muito. A gente acha uma solução, cria um problema novo. O que a gente faz é tentar viver de acordo com certos parâmetros que fazem sentido para a vida de cada um. São muitas estradas e nós vamos caminhando cada um, de vez em quando encontramos-nos, outras vezes não, e a coisa vai andando, não é? É mesmo isso. É mesmo isso. Olha, quero-te agradecer muito a tua presença, teres vindo partilhar connosco o teu caminho. Quero-te deixar aqui uma frase do Lu que diz: você pode ler? Maninho amado, você é um grande exemplo. Estamos juntos, Lu. Pronto, e até à próxima, está bem? Não desligues que a gente... Obrigado. Eu é que agradeço. A gente ainda fala um bocadinho a seguir. Beijo. Até já. Até já. Meus caros, muito obrigada pela vossa companhia. Hoje estivemos por terras do Brasil. É sempre muito interessante nós conseguirmos conhecer um pouco das outras culturas e como é que o veganismo ou o vegetarianismo vai acontecendo lá fora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não se esqueçam de pôr um like, que é para eu saber que gostaram, senão eu não adivinho. Ajudam o projeto também. Depois a gravação vai ficar aliás, no canal do YouTube, gravado, para vocês poderem ver mais tarde, se não conseguiram ver agora em direto. E depois, para a semana, estamos cá outra vez. Não se esqueçam que para a semana também estamos numa quarta-feira e também estamos às 8 da noite. Por questões profissionais é o mais possível. É o mais fácil para a semana também. Portanto, até lá, não se esqueçam, divirtam-se. Beijinhos.